Rapaziada, bora dar uma olhada aí. A mídia tá falando sobre esse assunto aí do Flamengo aí, dos direitos aí de transmissão. Enfim, tem dirigente aí querendo até exclusão do Flamengo. Bora dar uma olhada aí. Importante do Flamengo. Eu falei, escuta, na NBA não é assim. A NBA é mais justa do que a Premier League. É igual para todo mundo. Mas o que é igual para todo mundo? Só para explicar. É o seguinte: a NBA ela é vendida para TV aberta, que acho que é a NBC, tá? Acho que é a NBC. E para o cabo, que é ESPN e a TNT. Esse dinheiro, porque isso aí é tudo transmissão nacional. Esse dinheiro é dividido igualmente entre todos os times, os 30 times da liga. Todos. Agora, cada time, por exemplo, o Flamengo poderia e deveria ter o direito de ter a sua televisão. Deveria. E ele poderia comercializar, vender o seu pacote. Por exemplo, o Lakers, a Warner, compra o pacote dele, paga uma fortuna. Ele recebe mais do pay-per-view deles lá, do cabo deles, do que da ESPN, TNT. Na Flórida é Sunshine. Em Nova York é Yes. Em Chicago é a WGN. Então, aí ele tá ganhando, porque aí ele comercializa, ele negocia com o seu próprio cabo. E o cabo tem o direito de transmitir, do cabo deles, né, da equipe, tem o direito de transmitir os jogos que a televisão aberta passa também. Que aqui a televisão aberta não quer. Por quê? Porque os caras têm medo. Agora, naturalmente, Renato, o Flamengo vai ganhar dinheiro com renda, publicidade na camisa, publicidade estática no Maracanã, sócio torcedor, royalty de venda de produtos licenciáveis. Gente, é isso. Ninguém vai ganhar igual o Flamengo. Por que o Flamengo quer ganhar tão mais do que os outros? Você entendeu? E o Flamengo não sustenta porra nenhuma ninguém. Porque quando o Corinthians joga aqui, você acha que o Flamengo sustenta o Corinthians? Sustenta nada, companheiro. Sustenta nada. O Palmeiras, nos últimos campeonatos, em termos de dinheiro, faturou mais em bilheteria do que o Flamengo. O Flamengo pode ter mais público, mas o ingresso é mais barato. Em termos de grana... E o Maracanã não é do Flamengo. Tem isso também. Então tem que ser assim, você tem que pensar no todo, velho. No conjunto. Porque senão não tem graça. Se passar a não ter graça, vai virar um campeonato regional de Minas, do Rio, entendeu? De Santa Catarina, com todo respeito a esses estados. É isso aí, ó. Provocou o Sormani e Ah, ele. rapaziada, essa questão em específico que o Sormani tá falando, assim, claro que na teoria tudo é lindo e maravilhoso. Vamos discutir aqui e tal, mas não se compara. Primeiro, tem a parte geográfica. O Brasil é um país muito extenso, diferente da Europa. Embora o esporte seja o mesmo, por exemplo, a nível da Liga dos Campeões, né? A gente sabe que times como Real Madrid, Manchester United, são clubes que eles são geograficamente bem mais relevantes na questão de extensão territorial do que o Flamengo. Além da competição em si, né? Ela ser bem mais atrativa para, enfim, mercado de apostas, compra de pacotes, pay-per-view, enfim, tudo isso inclui um valor no pacote, né? Então a Liga dos Campeões não tem nem comparação, por exemplo. A Premier League, por exemplo. Só o tamanho da Inglaterra deve ser talvez do tamanho do estado de Minas Gerais. Então, para você ter uma noção de como que seria complexo essa questão dos direitos de televisão ao qual tá dando tanta treta aí nessa questão da divisão, né? Aí ele citou até a questão lá da NBA também, cara. São públicos totalmente diferentes, envergadura, disposição financeira totalmente diferente. Então, esse tipo de assunto tem que ser tratado não de forma amadora, mas de forma profissional, né? O BAP mesmo já disse que ele quer uma liga, né? Mas não abre mão dos direitos do Flamengo. Enfim, ele até cita uma questão: se você tem um apartamento de 500 mil e o outro tem um apartamento de 10 milhões, divide tudo, soma por 2 e fica 5 milhões pro que tem 500 mil e 5 milhões pro de que tem 10 milhões. Então, não é simples, não é uma conta simples, envolve muita gente, envolve muito público, empresas, enfim, é um assunto que vai dar o que falar ainda, né, rapaziada?
Mas é complicado, né, rapaziada? Mas vamos dar uma olhada aqui o que o pessoal tá falando aí também dessa questão. Campos, inclusive, para falar sobre isso amanhã. Para dizer se eu estou certo ou se eu estou fazendo uma ilação que não está correta. O fato é que, a partir da questão do Flamengo, que incomodou muita gente, o Flamengo está incomodado por uma decisão que foi assinada pela gestão anterior. Aí o Flamengo diz que essa questão do critério da audiência não está suficientemente claro. O que exige... Audiência de pay-per-view, né? Audiência de pay-per-view. É o critério de audiência, na verdade. Porque audiência toda, audiência geral. Toda agora. É geral, Igor? Então tá. O que eles querem Porque tem a divisão, estender... né, Igor? De 40% o valor é dividido entre todos os times que fazem do Campeonato Brasileiro. 30% de desempenho, que é referente à classificação no campeonato anterior. E 30% da audiência. E 30% da audiência que aquele clube gera. Mas isso... E o que o Flamengo quer, só para completar, desculpa o PVC, nessa questão aí, é porque o Flamengo quer estender para todas as frentes, todas as mídias, todas as plataformas, o critério de audiência do pay-per-view, que é aquele critério de adesão que o cara vai lá, paga e informa... Que é um absurdo. Que é um absurdo, porque assim, cara, me desculpa. Eu discuto com o Rodrigo Matos isso. Cara, mas eu coloco lá o meu clube, mas eu compro os 20. Por que alguém tem que ter mais se eu comprei o pacote dos 20? Eu nunca entendi isso desde o ano 2000. Eu sou assinante do pay-per-view há 25 anos. Por que a divisão se dá pelo cadastro se quando eu compro o pacote do pay-per-view, eu compro os jogos dos 20? Então me vende só do meu clube. E quem quiser comprar os 20, compra os 20. Se você fizer, vende o jogo do Flamengo. Aí tem 1 milhão de pessoas que compram o Flamengo. Nessa questão que ele tocou nesse assunto, talvez uma saída seja... Talvez, né? No ato da adesão, né? O detentor do direito venda e tenha um mecanismo que esse direito vá para o clube no ato da adesão. Por exemplo, eu sou Flamengo, eu quero comprar o pacote dos jogos do Flamengo, né? PVC diz que compra o pacote dos 20, há 25 anos. Aí é um direito que ele tem. Mas a torcida do Flamengo, por exemplo, eu não vou comprar um pacote querendo ver o jogo do Vasco. Não vou querer comprar um pacote, com todo respeito. Para mim não interessa ver jogo do Grêmio, jogo do Inter, jogo do São Paulo. Claro, eu quero ver o jogo do Flamengo, né? Então, se eu estou comprando um pacote anual da temporada do Flamengo, seja o que for, mensal, semestral, eu quero que esse valor vá para o meu clube, né? Talvez seja o mecanismo mais, como é que eu posso dizer, transparente, né? Embora tenha algumas comissões, enfim, né? É bem complicado esse dinheiro ir 100% para o clube, mas tem controladores de pagamento, empresas envolvidas nisso, então, enfim, mas que no ato da adesão, por exemplo, se eu sou Flamengo, eu quero comprar o pacote do Flamengo e meu dinheiro vá pro Flamengo, não quero que vá para os outros clubes. Talvez essa seja uma saída, né, rapaziada? Porque se tá todo mundo reclamando da questão da fatia, igual para todo mundo e depois igual para todo mundo e por desempenho os clubes recebam suas partes, talvez fica um pouco, no meu ponto de vista, né? Por exemplo, o Corinthians tem muita torcida, o Vasco tem muita torcida. Eu acho injusto um clube, por exemplo, o Mirassol tá na Série A, receber igual o Corinthians. Não porque o Mirassol não esteja na competição, não mereça estar lá. Mas o Mirassol, ele tem pouco apelo. Claro, ele vai ganhar por uma participação dele, mas o equivalente à envergadura dele, né? Ao que, por exemplo, a torcida, algumas pessoas que queiram comprar o pacote. Talvez ter uma metodologia de uma divisão por direito de transmissão, um apelo, não sei. Mas eu acho injusto, por exemplo, Vasco e Mirassol. Vasco deve ter aí 15 milhões de torcedores. O Mirassol, se tem, sei lá, 3 milhões, acho que é até muito. Tô até exagerando aqui. Mas só a nível de exemplo. Não é justo. De 15, por exemplo, 15 do Vasco e 3 do Mirassol, formar 18 e dividir por 2. Então, assim, torcedor, até se tiver algum vascaíno vendo aqui,
Se achar isso justo, bom, eu não sei que mundo você vive. Porque se o clube Vasco vende mais, ele tem que receber mais. Esse que é a chave da questão. Não é que o Flamengo quer ser egoísta. Não, se o Flamengo está vendendo 45, o Flamengo tem que receber referente aos 45. Assim como o Corinthians. Se o Corinthians vende 40, tem que receber referente aos 40. Não sei se é essa a conversa, mas talvez pode partir por esse caminho de vender relativamente de receber referente às suas vendas. Né? Mas vamos continuar aí. Tem 10 mil que compraram o Santos vai receber o equivalente aos 10 mil e o Flamengo em relação a 1 milhão. Beleza, mas não é isso. Eu compro há 25 anos o pacote com os 20 clubes. Mas isso aqui, ponto parágrafo. O que aconteceu a partir daqui foi uma aproximação. Você lembra que em julho tinha o tal do memorando de entendimento que a Leila Pereira não quis assinar para fazer a aproximação de Libra e Liga Forte União para ter uma liga só, certo? O que está acontecendo nesse momento, não dá para dizer que vai ter a unidade de Liga Forte e Libra, mas dá para dizer o seguinte, ontem o Marcelo Teixeira saiu do estádio em Bragança Paulista, dizendo que ele não vai sair da Libra, que não vai acontecer, mas bateu na trave, porque ele estava assinando o memorando de entendimento com a Liga Forte. Ele vai dizer que não estava, mas estava. E o Grêmio, o Alberto Guerra, disse no sábado, na sexta-feira, que o que está acontecendo com a discussão do Flamengo é que estamos nos aproximando da Liga Forte para a gente fazer a unidade. Que tem desavenças, discordâncias. A Leila não queria assinar o memorando de entendimento em julho, por exemplo, mas foi um dos documentos mais veementes contra a posição do Flamengo. Por quê? O Palmeiras, por exemplo, o Flamengo perde 17 milhões de reais bloqueados. O Palmeiras perde 12 milhões de reais bloqueados. Para o Palmeiras, que é o mais rico fora o Flamengo, faz diferença. Para o Santos, para o Bragantino, para o... Santos está na casa de 9, né? Se não me engano, que os valores que a gente tinha aqui, né? Muita diferença você não receber esse dinheiro na sexta-feira. Faz muita diferença. É tipo você ganhar 10 e eu posso ganhar 50. Eu deixei de ganhar 10 e você deixou de ganhar 10 e você vai morrer de fome e eu vou resolver minha vida. Entendeu? É bem isso que está acontecendo. Quando eu digo uma liderança, é uma liderança geral. A Leila, ela não quer... fui presidente do Palmeiras, acabou. Não. Ela quer ganhar espaço. Cada vez e cada vez mais. Ela quer ganhar influência. Então, qualquer teor que ela consiga converter em isso faz bem para todo o futebol num contexto geral, para ela positivamente, para essa política dela, para essa promoção dela, isso é muito bom, isso é muito benéfico. E aqui eu não estou falando nem que é certo e nem que é errado. É uma estratégia. Tá? Vocês vão entender melhor a hora que a gente entrar nesse ponto. Vamos lá, a Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão. Começa por aí já. Ela está falando da atual gestão do Flamengo. Isso porque ano passado o Flamengo aprovou isso daqui, inclusive votado em conselho deliberativo. Só que na época, até então o presidente era Rodolfo Landim. Uma coisa também que a gente tem que olhar para os estatutos do clube. O cara tá no final do mandato e ele consegue assinar por coisas que ficaram dali pra frente. É tipo prefeitura, né? O prefeito começa a fazer um punhado de cagada, aí ele não é reeleito e a bomba fica pro outro. Prefeitura, governador, presidente. Talvez essa questão até que ele levantou é até interessante, realmente. Além da questão desses direitos aí de televisão, enfim. Tem a questão do estádio também, né? Então, galera, aqui que eu acho até uma questão que pode... Não sei se esse vídeo vai chegar em alguém lá do Flamengo, lá, enfim. Mas talvez colocar no Estatuto do Flamengo... Eu falo aqui do Flamengo, canal do Flamengo, né? E, não sei, colocar uma cláusula, não sei, alguma coisa no Estatuto que o presidente, em término de contrato, a partir de um tal período, não pode negociar para gestões futuras. Ter um período de como se fosse uma carência, né? Por exemplo, se falta 6 meses para ele entregar o cargo, ele não tem o direito de fazer negociações
que gestões futuras vão assumir. Porque olha o desembaraço, quer dizer, o embaraço que ele deixou para o BAP resolver. A questão do estádio, o BAP teve que resolver com a prefeitura. E agora tem essa questão do embaraço dos direitos de transmissão. Tá dando muito o que falar entre os clubes. Já tem até uma presidente aí que eu não quero falar, mas vocês vão ver já já. Que tá querendo até que o Flamengo se exclua dessas ligas aí que estão planejando. Gente, é sempre assim. Isso aqui é algo que tem que acabar também. Assinar novos contratos, estabelecer novas alianças, tem que ser realizado até 6 meses antes da mudança de temporada, porque no ano de transição de gestão, pode ser que esse candidato não seja reeleito, pode ser que o apoiado por ele não vença. Perfeito. Então, para evitar isso, o último ano de gestão, ele tem algumas inflexibilidades em relação a algumas variáveis dentro do clube. Eu acho que isso aqui deveria ser, inclusive, como que fala quando tá no estatuto? Deveria fazer parte do estatuto do clube. Não é só do Flamengo, mas de qualquer clube. Porque senão o cara, nos últimos 6 meses, faz um punhado de cagada e aí fica pro outro. Perfeito. Beleza? Isso aqui também é importante a gente ressaltar esse ponto. Neto, foi perfeito, rapaziada. É isso mesmo. Um período como se fosse uma carência para evitar de transtornos para gestões posteriores, né? De repente, o apoiado não seja eleito, né? E acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Landim no Flamengo. Mas olha só o que a Leila Pereira disse há pouco aí numa TV aí. A minha sugestão seria nós criarmos outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quiser jogar ele contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo. E aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada ao futebol brasileiro. Leila Pereira ao Esporte Record. Assim, a Leila, ela é uma mulher assim, muito inteligente, sabe? Mas falar esse tipo de coisa em televisão, cara, não consigo. Tudo bem a gente aqui, torcedor, falar. Mas uma presidente, cara, do Palmeiras, cara, um clube que, pô, tá ganhando tanta relevância nos últimos anos, um clube tão bem administrado. Isso é um tipo de comentário de um baixo nível, assim, que eu posso dizer na questão de um dirigente, de como se fosse um dirigente, assim, parece um torcedor, cara, de esquina, conversando. O Flamengo joga com ele mesmo. Não explica fatores técnicos. As envergaduras debatidas, né? Enfim, tem todo um conceito, um contexto por trás dessa situação, né? É muito difícil a gente chegar a um consenso de que haverá uma liga tendo dirigente desse nível, né? Tudo bem, ela está defendendo o Palmeiras, é um direito que ela tem, mas a forma que ela lida, teve também aquela questão do Real Madrid pode esperar, cara. Uma questão sem pé nem cabeça dessa senhora. Não tenho o menor interesse em conhecê-la. Espero que ela seja feliz nos anseios dela. Mas, sabe, é de um baixo nível, assim, muito grande. Uma mulher, um presidente do Palmeiras falar um negócio desse. Isso é coisa de torcedor, entendeu? Enfim, galera, é bem complicado a gente ver essa situação. A crítica se estendeu bastante, já tem quase 20 minutos de vídeo, mas foi necessário falar. Beleza, rapaziada, mas esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Fechou? Comenta aí o que vocês acham dessa situação. O Flamengo tem que receber o equivalente à sua torcida. Enfim, tem que haver uma divisão igualitária. Enfim, comenta aí o que vocês acham. Eu vou responder na medida do possível. Fechou, rapaziada? E se inscreva no canal aí para não perder nada. Rapaziada, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu!